moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês, por isso converta-se cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Amém? Oremos ao Senhor. Deus nosso Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, Pai. Tememos e trememos diante da Tua palavra, Senhor, porque ela vem de Ti, ela vem do Teu trono, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti para ouvir Teu recado, Tua voz, aquilo que Tu tens a nos dizer, seja para nos corrigir, seja para nos tocar de alguma forma, nos consolar, nos orientar. Que a Tua palavra nessa noite possa ser pregada, falada sem detência, para que tudo aquilo que é o Seu propósito no nosso coração, nas nossas vidas, seja alcançado. Repreendemos tudo aquilo que não venha de Ti, tudo aquilo que seja contrário à exposição da Tua palavra, para que os nossos corações, as nossas mentes venham a ouvir e entender o Teu recado. Tudo aquilo de contrário, o inimigo soprar em cada ouvido, tudo aquilo de contrário, que o inimigo não quiser que nós ouçamos, ó Pai, seja desde já repreendido, para que assim nós possamos, ó Pai, entender o que a Tua palavra nos diz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Assim é você nas mãos de Deus. Somente nas mãos de Deus. Moldado, maneado, totalmente rendido. Quando deixamos Deus no controle, Deus pode transformar, formar e nos moldar. Afinal de contas, nós somos humanos, nas mãos de Deus. Imperfeições, falhas, defeitos, essas são as condições de quem está fora das mãos de Deus. Devemos queimar. Precisamos deixar Deus fazer, porque você é a obra-prima da criação de Deus. Somente precisa entender isso. Você é Deus. Você quer ser moldado por Deus? Você está disposto a ser flexível para a voz de Deus? Você está disposto a entregar tudo a Ele? O capítulo do livro
livro de Jeremias, que nós acabamos de ler, é um dos capítulos em que o profeta, ele profetiza duramente contra a nação de Judá. Ele que foi um profeta escolhido para pregar no tempo em que Israel deveria ser levado ao cativeiro, ele adverte a nação, dizendo assim: olha, vocês, com o barro nas mãos do oleiro, têm que se deixar amoldar-se por ele, porque senão as consequências serão trágicas. Deus, ele pode e quer realizar uma nova obra na vida de vocês. Deus, ele quer e pode realizar, fazer um novo barro, ou melhor, um novo vaso, mas é preciso se deixar colocar nas mãos dele, para que o vaso que ele está formando não venha a se quebrar. Por muitas vezes nós aprendemos a cantar assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e refaça de novo. Quantas vezes nós cantamos assim? Mas essa forma como nós cantamos esse cântico está errado, porque não é o Senhor que quebra o vaso. No texto que nós lemos, o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Deus manda que o profeta Jeremias vá até a casa do oleiro, porque ali Deus queria lhe falar ao coração. Deus queria transmitir uma mensagem ao profeta, e aquela mensagem seria transmitida da forma como que ele estivesse vendo um vaso ser formado nas mãos do oleiro. Como é que um vaso se forma nas mãos de um oleiro? Vocês viram no vídeo que nós passamos? O oleiro tem uma roda que ela é movida com um pedal. Isso falando dos oleiros trabalhando da forma antiga, como era bem muito tempo atrás, antes das coisas serem automatizadas. O oleiro, ele tinha uma roda na qual ele trabalhava. Aquela roda era movida através de um pedal. No centro da roda ficava o barro. Ele ia modelando o barro até se formar um vaso. Mas vez por outra, aquele processo era interrompido, porque o vaso, quando estava quase pronto, ou até mesmo concluído, se quebrava. E aí, todo o processo tinha que ser feito novamente, desde o começo até o fim. Ou seja, teria que pegar novamente o barro, teria que amassar novamente o barro, teria que colocar aquele barro novamente no centro da roda, e ir modelando, até que se tornasse um vaso perfeito. E todas as vezes que o vaso se quebrasse, novamente o mesmo processo deveria ser repetido. Mas a verdade é que o oleiro nunca quebra o vaso, é o vaso que se quebra nas mãos do oleiro. Amassar, ele amassa sim, porque é o processo. Talvez esse processo seja muito doloroso. E era exatamente essa mensagem que Deus queria que o profeta Jeremias entregasse à nação de Israel. Olha, nação de Israel, está vendo? Assim como eu fiz com esse vaso, ou melhor, com esse barro, eu posso fazer de vocês na minha mão. Eu posso tornar vocês um vaso, tornar vocês uma nação que eu vou usar. E qual é o propósito? A finalidade de um vaso? Ser usado, não é mesmo? Então, Deus falava assim com o profeta, através do profeta para a nação: olha, da mesma forma como eu posso e quero utilizar este vaso, eu quero usar vocês nas minhas mãos, povo de Israel. Ou seja, porque o chamado, a razão do chamado do povo de Israel é esse: era ser uma nação modelo para as demais nações. Modelo para as demais nações. Só que Israel não estava cumprindo o seu propósito de ser como modelo para as demais nações. Israel, durante toda a formação da sua nação, havia se distanciado. Aos poucos foram se distanciando de Deus. Aos poucos foram deixando de ser aquela nação segundo o coração de Deus, para andar pelos seus próprios caminhos. Israel se desviou. Israel se afastou do Senhor. Israel endureceu seu coração. Israel se voltou para
para falsos deuses. E agora Deus usa o profeta Jeremias para se dirigir à nação e dizer assim: olha, nação de Israel, assim como o oleiro faz com o barro, eu quero fazer com vocês nas minhas mãos. Eu quero modelar vocês, eu quero formar vocês, eu quero fazer de vocês um vaso para ser usado nas minhas mãos. Mas vocês precisam se deixar modelar. Eu gostaria, aliás, o Senhor gostaria de falar nessa mensagem sobre 3 razões por que muitas vezes o vaso se quebra nas mãos do oleiro e o processo de formação do vaso é interrompido e tem que ser feito tudo novamente. Primeira razão, o primeiro motivo porque muitas vezes o vaso se quebra nas mãos do oleiro é a má qualidade do barro. Todos nós sabemos que para que o vaso seja bem feito, bem formado, o barro tem que ser de uma qualidade muito boa. E muitas vezes as imperfeições do barro, como por exemplo, pedra no meio da massa, como por exemplo, a má qualidade dos componentes que formam aquele barro. Às vezes o oleiro tem que procurar o melhor barro ali na olaria, naquele lugar onde tem bastante argila. Ele tem que escolher um barro que seja adequado para ser modelado. Isso mesmo, a palavra mais certa, ser um vaso adequado para ser modelado. Porque muitas vezes o barro não é adequado. Nas nossas vidas nós temos que nos apresentar ao Senhor como um barro que seja adequado para ser modelado, um barro que seja propício para o Senhor trabalhar. Qual que é o barro que é propício para o Senhor trabalhar? Aquele que não tem dureza. Muitas vezes a nossa dureza de coração nos atrapalha que Deus venha agir, venha trabalhar, venha modelar na nossa vida. A nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de paciência, porque o processo no qual o oleiro trabalha na nossa vida é um processo que demanda de nós muita paciência, demanda de nós muita submissão, demanda de nós que nós venhamos esperar na sua vontade, nos entregarmos à sua vontade. E quando esse barro que nós apresentamos ao Senhor, que é a nossa vida, não está em condições adequadas para ser modelado, vem se quebra nas mãos do oleiro. E assim o processo de formar aquele vaso é interrompido e precisa ser feito tudo novamente. Nós vamos voltar ao ponto zero, e aí tudo novamente deve ser feito na nossa vida para que o Senhor possa modelar-nos novamente. E você já sabe qual é o processo de modelagem que o Senhor utiliza na nossa vida. O que Ele utiliza para nos modelar? Provações, dificuldades, barreiras, tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida. É o trabalhar do oleiro, é a forma como ele está amassando a nossa vida. Quebrar a nossa vida, ele não quebra, mas ele amassa o barro, até que o barro tenha condições de ser trabalhado, seja maleável, seja flexível, seja modelável. Essa é a palavra, modelável. Somos um barro modelável nas mãos do Senhor. A segunda razão porque o barro, o vaso, muitas vezes se quebra nas mãos do oleiro, é porque o barro não está no centro da roda do oleiro. Vocês viram ali que para que o vaso venha a ser formado direitinho, com perfeição, o barro tem que ser colocado no centro da roda do oleiro, bem no meio. Romanos 12:2 diz o Senhor, através do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paulo, apóstolo do Senhor, ele está falando para a igreja em Roma, dizendo assim: olha, apresentem os vossos corpos, as vossas vidas, como um sacrifício vivo, santo, agradável
agradável ao Senhor. Este é o nosso verdadeiro culto racional, o culto inteligente. O culto inteligente que nós apresentamos ao Senhor é esse: é nos apresentarmos em sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Dizer: ó Senhor, eu estou aqui. Como por exemplo, nós estamos aqui nessa noite, nós estamos prestando um culto agradável ao Senhor, um culto racional, um culto inteligente, dizendo assim: olha Senhor, eu vim aqui me apresentar diante de Ti nessa noite, para que o Senhor me ensine a Sua palavra, para que o Senhor venha falar através da Sua palavra, através dos cânticos, venha falar a minha vida, e que eu possa aprender, que eu possa ter a minha vida modelada, que eu possa estar em condições de ser usado por Ti como um vaso bem preparado na Tua obra. Então eu estou aqui, Senhor, prestando esse culto a Ti, me rendendo à Sua vontade, me entregando a Ti, para que eu possa ser um vaso usado nas Tuas mãos. E Paulo adverte ainda mais os crentes da igreja de Roma. Ele diz assim: olha, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, porque só assim vocês experimentarão qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Um barro, ele pode tomar a forma como o oleiro deseja que ele tome. Ele pode ser modelado de diversas formas, pode sair do vaso que o oleiro deseja, mas para isso ele tem que ser colocado nas mãos do oleiro, no centro da roda dele, para que possa sair um vaso perfeito. Muitas vezes na nossa vida nós somos modelados, nós somos moldados, mas não de acordo com a forma como Deus quer. Muitas vezes nós somos modelados, moldados aos padrões do mundo. Isso o nosso divino oleiro não quer. Como nós temos essa tendência de nos modelarmos ao mundo, seguirmos o padrão do mundo, tomarmos a forma do mundo, e temos uma dificuldade tremenda em nos modelarmos à vontade de Deus, não é mesmo? Muitas vezes o mundo exerce uma pressão tão forte em nós, que nós acabamos cedendo, acabamos assimilando todas as formas do mundo e aceitando ser exatamente da forma, do padrão que o mundo quer imprimir em nós. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomeis a forma. Conformar significa tomar a forma. Não se deixe modelar pelos padrões do mundo, mas transformai a vossa mente. Tenha a renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por que Paulo fala para nós termos esse cuidado com a mente? Porque a mente é o campo de atuação predileto do inimigo, é o campo de atuação predileta que o inimigo gosta de atuar. Ele envia suas setas malignas, suas setas envenenadas na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, naquilo que nós pensamos, e acabamos agindo de acordo com a vontade do inimigo e assimilando os padrões do mundo. Quantas vezes nós somos alvejados na nossa forma de pensar? Isso nos leva a agir de forma errada, isso nos leva a ter um temperamento errado, isso nos leva a ter uma forma de conduta, de comportamento que não está de acordo com a vontade de Deus, simplesmente porque nós acatamos os pensamentos que o inimigo nos sugeriu. É a planária da mente, e nós acabamos cedendo, e acabamos tomando a forma do mundo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: não ceda às pressões do mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo. Por quê? Para ser vasos bem modelados, perfeitos diante de Deus, o barro tem que estar no centro da roda do oleiro. E o centro da roda do oleiro é nada mais nada menos que o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Devemos estar no centro da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? O que Ele deseja para mim? Aonde Ele quer que nós estejamos agora? Aonde Ele quer que nós estejamos amanhã? Fazendo exatamente o quê?
Agindo de que forma? Deus tem uma vontade na nossa vida. Essa vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diga junto comigo: boa, perfeita e agradável. Valeu, não falta mais nada. A vontade de Deus na nossa vida é boa, é perfeita e é agradável. Ou seja, vai nos trazer bênçãos, vai nos trazer paz, vai nos trazer um bom futuro, vai nos trazer segurança. Então, por que fugir da vontade de Deus? Por que não se colocar no centro da vontade dele? Por que não deixar ele nos modelar, o oleiro nos modelar no centro da sua roda, no centro da sua vontade, para que saia um vaso perfeito e nós venhamos a experimentar qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mas um terceiro motivo, porque muitas vezes o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Não o oleiro quebra, o vaso se quebra. Muitas vezes o vaso se quebra nas mãos do oleiro, porque ele resiste ao processo do aperfeiçoamento. Existe. O vaso se torna resistente, endurece, e aí fica impossível de se trabalhar. Como muitas vezes nós resistimos ao processo de modelagem das mãos do Senhor, quando nós não nos submetemos à vontade do Senhor, quando nós não nos submetemos às provações, o Senhor permite provações na nossa vida, para que sejamos modelados, para que venhamos ter um aperfeiçoamento, para que venhamos ser moldados de acordo com a vontade dele. Mas muitas vezes nós queremos resistir. Muitas vezes, como Isaías no capítulo 64, versículo 8, ele diz assim: quem é o barro para dizer ao oleiro: por que tu me fazes assim? Ou por que tu me fazes daquela forma? Por que tu não me fazes desse jeito ou daquele outro? Quem é o barro nas mãos do oleiro? Para compreender com o oleiro, para questionar o oleiro: por que tu me fazes assim? Por que tu não me fazes daquela outra forma ou daquele outro jeito? Essa é a terceira razão porque muitas vezes o vaso se quebra nas mãos do oleiro. A resistência. Resistimos ao modo como Deus age na nossa vida e questionamos ao oleiro dizendo: por que tu me fazes assim? Por que tu permite isso na minha vida? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Quem somos nós? Quem é o barro nas mãos do oleiro para que venha contender com o seu Criador, com aquele que forma? Quem somos nós? E aí, quando nós nos submetemos ao processo de formação, quando nós nos deixamos ser moldados, modelados, aquele que iniciou a boa e perfeita obra na nossa vida, ele vai aperfeiçoá-la até o final. O Senhor, ele apenas começou uma boa obra na nossa vida, não está concluído. É por isso que muitas vezes pessoas veem imperfeições na sua vida, na nossa vida, e é claro que tem que ver, porque a obra que Deus começou na nossa vida não está ainda concluída. Alguns estão num processo mais avançado, outros estão ainda num processo mais retrocedido. Por quê? Cada vez que nós dificultamos a obra do oleiro na nossa vida, o processo reinicia novamente. Tem que ser novamente o vaso amassado, o vaso modelado, o vaso preparado, até que se torne um vaso perfeito.